Olá pessoal, bem-vindos de volta ao canal, Pastor Rodrigo Pino de volta com vocês, estou muito feliz que você está comigo hoje. E agora eu quero que você imagine comigo a seguinte cena. Imagina um líder religioso extremamente famoso. E esse líder religioso, ele cai no adultério. E por conta desse adultério, ele planeja um assassinato para encobrir esse adultério. E ele mente para todo mundo durante um ano inteiro. Eu pergunto para você sabendo disso, você permitiria que esse líder religioso ele fosse na sua igreja? Fizesse parte da sua igreja, do corpo administrativo ou de algum ministério da sua igreja? Você daria oportunidade para ele, sabendo que ele é um adúltero, um mentiroso e um assassino? É claro que não, né? Ele seria cancelado, com certeza, em segundos, né? Ele perderia toda a credibilidade dele. E de quem que eu estou falando? Eu estou falando do rei Davi. Poxa, ele mesmo. O rei Davi, aquele que escreveu os Salmos, não é? Aquele que foi chamado segundo o homem segundo o coração de Deus, aquele que derrubou o gigante Golias, aquele que é aclamado, né, pelos judeus como um dos melhores reis de Israel, se não o melhor rei de Israel. Bom, agora, daqui para frente eu quero contar para vocês, né, vou dar um pouco mais de detalhe desse escândalo que está registrado na Bíblia, né? Mostrando como que Deus ele restaura através do perdão, através da transformação. Sabem, porque talvez você que está me assistindo até agora, você já se sentiu indigno diante de Deus. Talvez você já julgou pessoas ao seu redor que falhou, ou você se julga não mais pertencente ao reino de Deus, porque você tem errado muito. Né? Eu quero hoje trazer para você essa história de como que houve na vida de Davi e como que Deus o restaurou e como que as coisas mudaram na vida dele. E se mudou na vida dele, mesmo ele tendo todas essas más qualidades no passado, ela com certeza pode mudar a sua. Porque talvez você nem de perto fez o que Davi fez nesse período que eu vou contar a história aqui, mas você de alguma forma tem vivido uma sequência de pecado ou algo do tipo, tá? Então hoje, talvez esse vídeo é para você, para te fortalecer na sua caminhada. Você que estava aqui se sentindo indigno porque você não consegue orar direito, não consegue jejuar direito, não consegue se posicionar, esse vídeo é para você e nós vamos de uma forma informal usar a vida do rei Davi aqui. Fica comigo que eu vou contar para você essa história bíblica que está registrada sobre Davi aí. Bom, era a primavera, época que os reis, né, eles saíam para a guerra. Mas Davi ficou em casa, né? Então aí está a primeira bandeira vermelha. Davi, em vez de estar na guerra, ele fica em casa. E ali no terraço, né, do palácio, Davi andando por ali, ele vê de longe uma mulher se banhando, né? Ele vê ela nua, se banhando, chama a atenção, né? Porque ela era uma mulher, a Bíblia diz que ela era muito formosa à vista, o nome dela era Batseba. Tá? Então Davi manda investigar quem é essa mulher. Ele ficou impressionado para saber quem ela era, né? E a resposta vem e era uma resposta muito clara. Bom, aquela mulher, ela é Batseba, ela é mulher de Urias, o heteu. Todo mundo sabia que essa mulher era casada. E casada com quem? Com um dos 37 valentes de Davi, né? Um soldado de elite. Agora, imagina isso aqui. Gente, Urias está lá na guerra. Está na guerra sangrando pelo reino, né? E o rei está na sua própria casa, no seu palácio, cobiçando a esposa dele, a esposa de Urias. Então Davi, ele manda, né, chamar a Batseba, né? Manda buscar a Batseba, né? Mas aqui, vamos ser bem claros, gente, não foi um romance, não foi que Batseba ali deu em cima do rei Davi, nada disso. Na verdade, Batseba ele estava tomando banho, Davi viu, né? E aí ele cobiçou ali e tal, né? Passou um tempo, ele manda chamar ela. Ela não tinha muita escolha, ele era o rei. Ele podia mandar matá-la, poderia fazer qualquer coisa. Então, ela não teve muita escolha e aí ela foi chamada, né? Então, isso, gente, foi um abuso de poder, foi um abuso de autoridade. Bom, o que aconteceu? Algumas semanas depois ali, veio uma notícia, né? Que todo adúltero tem medo, né? Tô grávida. Ela chega para ele e fala, tô grávida. Né? Davi, ele entra num pânico, ele fica em pânico, ele fica desesperado, né? E a primeira tentativa, o que ele faz? Ele manda chamar Urias. Estava acontecendo a guerra, ele manda chamar Urias, né? E o plano era simples, né? Chama Urias, o cara vai para casa dele, né? Ele fica com a esposa, né? E aí, né, quando a criança nascer, vai todo mundo achar que é dele. Era o plano genial de Davi naquele momento. Só que tem um problema, Urias, ele é um cara íntegro, né? Urias, ele é íntegro demais.
E quando ele é chamado, né, ele fala o seguinte para Davi, que Davi fala para ele isso, né? Vai para casa, dorme lá e tal, né? E aí ele fala o seguinte para Davi, né? Ó, ele fala assim: a arca e Israel ficam em tendas. Meu senhor Joabe, que era o líder, né, do acampamento, era o líder do exército de Davi, ele está acampado. Tá todo mundo na guerra, rei, tá todo mundo acampado, dormindo em tenda. Agora eu vou dormir na minha casa? Não vou fazer isso, rei. Eu pela minha vida, não vou fazer isso. Quer dizer, que caráter, né? Que caráter de Urias aqui, né? Enquanto os companheiros estão sofrendo, ele não vai dar o luxo de ficar em casa. Então Davi tenta de novo. Davi janta, né? Chama Urias, né? Tenta embebedar Urias ali. E mesmo assim, Urias não vai para casa. Ele dorme na porta do palácio. E aí Davi, ele cruza uma linha, né? Como ele vê que Urias não vai para casa dele, ele pega e escreve uma carta para Joabe, que era o líder, né, do exército, e nessa carta ele pede para que Urias seja colocado na infantaria, na frente da batalha, e na batalha mais pesada, para que ele morra. Ele escreve essa carta, ele sela com o selo real, ele dá para Urias e fala: Urias, volta e entrega então essa carta para Joabe. Urias não abre essa carta. Na verdade, Urias estava levando nas suas mãos uma carta que estava com a sua sentença de morte, né? E aí esse plano de Davi, ele deu certo. Urias vai para a frente de batalha. Urias então ali ele é morto, né? E Davi ele acaba então se casando com Batseba. E por um ano todo ele achou que estava tudo certo. Ele enganou, né? Então ele mentiu, matou Urias, mentiu, tá tudo certo. Então passou o ano inteiro e aí estava tudo resolvido. Só que aí vem uma frase bíblica que muda tudo, né? Que a Bíblia fala o seguinte: porém, né, esta coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor, né? Ou seja, Davi achou que tinha se safado. Bom, Urias morreu, Batseba agora é viúva, ela está grávida de mim, eu vou casar com ela, tá tudo certo, ninguém vai saber de nada, não é? E ele enganou todo mundo durante um ano, esquecendo apenas que ele não poderia enganar a Deus, né? Então, Deus ele vai enviar ali o profeta Natã, e o profeta Natã, que era aquele que ouvia de Deus e dava, né, as direções e notícias de Deus para o povo, Natã ele chega para Davi com uma história. Ele conta para Davi o seguinte: Davi, aconteceu que tem um homem muito rico, que ele tem muitas e muitas ovelhas. Porém, tem um que é pobre, que só tem uma ovelha. Esse homem rico, embora tinha muitas ovelhas, ele vai nesse homem pobre, ele roubou essa ovelha desse homem pobre, que era a única ovelha dele, matou essa ovelha para fazer um almoço, um jantar, enfim, para comer essa ovelha. O que você acha? Gente, quando Davi ouviu isso, ele ficou indignado. Ele falou: não, esse homem tem que morrer. Isso não existe, né? Tem que acabar com isso. E aí, Natã, ele solta a bomba, né? Ele fala: Davi, esse homem rico é você, né? E o rei, né? O rei Davi, ele fica escandalizado, né? Ele fica horrorizado, né? Então ele para, né? Para pensar em tudo aquilo que ele havia feito, todas as suas mentiras, né? Todo esse um ano de mentira, ele acaba caindo por terra. E ali aconteceu algo curioso, porque quando isso foi revelado a Davi, ele não tentou se justificar. Ele não culpou ninguém, ele não disse: isso é fake news, né? A resposta de Davi foi muito direta. Ele falou assim: pequei contra o Senhor, né? Ele não deu um mas, ele não deu um porém, sabe? Ele não quis justificar. Ele reconheceu, ele sofreu, ele sentiu aquilo na hora, né? E a resposta de Deus, né, veio direta para ele, né? E fala que Deus, né, igualmente, né, perdoou o pecado de Davi e não mataria Davi, né? Porque Davi havia dito: não, esse homem tem que morrer. Mas quando Davi se arrepende, o arrependimento dele é genuíno, Deus ele perdoa ali Davi, né? E Davi ele acaba tendo assim o perdão de Deus. Mas obviamente não ficou sem nenhuma consequência, né? Coisas acabaram acontecendo depois. Esse filho que a Batseba estava esperando, ele vai se perder, ele vai morrer, né? Vai ter um problema entre os filhos deles ali, enfim, vai acontecer várias coisas, né? Mediante a essa situação. Mas a pergunta que não quer calar para nós aqui é o seguinte: com isso que ele fez, por que mesmo assim ele era
ele era o homem segundo o coração de Deus, né? Primeiro, vamos esclarecer algumas coisas. Quando Deus fala que Davi era o homem segundo o seu coração, isso aconteceu antes desse momento, né? Isso aconteceu lá em 1 Samuel, capítulo 13, versículo 14, quando Deus ele rejeita Saul e ele fala para Samuel: busquei um homem segundo o meu coração, tá? Então, Davi ainda, ele era adolescente, né? Ele estava pastoreando o campo, ele não era rei, não era ninguém, ele ainda era um pastor de ovelhas, e ele estava pastoreando o campo ali, né? Agora, porém, contudo, mesmo depois, né, de todo esse escândalo, né, assassinato, adultério, mentiras, né, Deus, ele nunca retirou esse título de Davi, o título de homem segundo o coração de Deus, né? E por quê? Porque isso prova que o segundo o coração, ele não é sobre a perfeição moral. Então, o que significa isso? Né? Segundo o coração de Deus, na verdade, são 4 características, tá bom? Então, primeira característica, um quebrantamento imediato. Ele não se endurece quando é confrontado, né? Davi se quebrantou na hora. Então, foi um quebrantamento na hora. Na hora da correção, o homem, segundo o coração de Deus, ele reconhece o pecado. Ele não dá um porquê e justifica nada. Ele se quebranta. E é o que o Davi faz, né? O segundo, o arrependimento, ele, como eu falei, ele é vincado com o primeiro. O arrependimento, ele é profundo, né? Lá, o Salmo 51, né? Que é uma oração, né? É uma oração intensa de arrependimento, né? E nessa oração ele fala assim, né? Cria em mim um coração puro. Então, ele se arrepende, primeiro, se arrepende. Segundo, se arrepende com profundidade. Terceiro, ele aceita as consequências, né? Sem reclamar. Como eu disse, a espada não se apartou da casa de Davi. E ele nunca reclamou. Mas, Senhor, o Senhor já me perdoou. Por que isso está acontecendo? Por que os meus filhos estão brigando entre si? Por que a minha filha passou por essa situação ou por aquilo ou tal? Ele aceita, ele entende. Né? Ele está colhendo a consequência daquilo. E o quarto ponto, né? Ele continua buscando a Deus depois de falhar. Né? Ele podia ter desistido, mas ele continuou escrevendo salmos, ele continuou adorando, ele continuou liderando, né? Ou seja, o segundo coração de Deus, ele significa, né, alguém que reage ao pecado, da mesma forma que Deus reage com o arrependimento, né? Aquele que se arrepende genuinamente, se quebranta, né? Deus, ele restaura, ele transforma, compreende? Então, o título de Davi, de segundo homem segundo o coração de Deus, mesmo ele feito o que ele fez, ele se manteve porque ele tinha essas 4 características: arrependimento profundo, não fica reclamando, aceita as consequências, não para de fazer a obra de Deus, certo? Então, agora, o que essa história, de repente, fala comigo e com você no dia de hoje, tá? Então, primeira coisa, né, assim, para de achar que Deus só usa gente perfeita, pessoal, né? Deus não é assim. Só Jesus, né, que seria o líder, né? Se fosse perfeito, né, só Jesus que seria o líder perfeito da igreja do Senhor. Então Deus, ele usa pessoas imperfeitas. Claro, eu não estou aqui fazendo uma apologia a assassinato, a adultério, a mentira. Não estou dizendo isso, mas eu estou dizendo que muitas vezes nós falhamos. E se você falhou, né, nós temos que ser segundo o coração de Deus, né? Nós precisamos buscar o arrependimento. Né? Nós precisamos reconhecer as nossas falhas, né? Nós precisamos olhar para nós e mudarmos as nossas posturas, sabe? Então, nunca é tarde para que você recomece. O rei Davi, ele poderia ter encerrado a sua carreira ali, falou: meu Deus, eu fracassei com Deus, não mereço nada. Não, e Deus não queria que ele desistisse. Deus queria que ele se arrependesse e mudasse a sua atitude. Ele sofreu a consequência óbvia do pecado, né? Ele teve consequências sobre isso, mas Deus o sustentou. E Davi não parou e ele foi até o final. Ele continuou, tá? Então talvez aqui você está se identificando com essa história. Talvez você está aqui, poxa, eu também tenho errado, eu também tenho falhado, mas deixa eu dizer algo para você. Deus não desistiu de você. Se Ele está tocando no seu coração hoje, de repente, para você mudar de atitude, se arrepender, mudar a maneira que você fala, a maneira que você age, a maneira que você se comporta na igreja, a maneira que você leva o seu ministério. Então, talvez hoje é o dia para que você, assim como o rei Davi, se arrependa na presença do Senhor, não desista de fazer a obra e continue. Afaste do seu pecado, obviamente, faça o possível que você pode para não continuar nele. E avance a sua vida. O Senhor, Ele vai te abençoar.
Tá bom, pessoal? Bom, espero que isso tenha te ajudado, corroborado um pouco com você aí. Que Deus te abençoe e te guarde. E nós nos vemos aí nos próximos vídeos, em nome de Jesus Cristo.